Olá a todos, todas e todes. Sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Diálogos, uma parceria entre o CCAP-TB Brasil e o Engaja Mais TB, um ecossistema de engajamento comunitário da área de mobilização social da Rede TB. Nesse episódio, nós temos um super time, ou melhor, uma seleção de convidados, e nós vamos nos debruçar sobre um estudo sobre novos métodos de diagnóstico para tuberculose. E para fazer essa discussão, então, eu quero apresentar para vocês brevemente essa seleção que eu falei, né? Porque para mim é um privilégio estar podendo fazer esse podcast com esse time super bem qualificado para fazer essa discussão. Então, nós temos aqui com a gente hoje, em primeiro lugar, eu queria apresentar o Ézio Távora. O Ézio, ele é um ativista internacional, né? É um dos primeiros ativistas a trabalhar com tuberculose, com engajamento comunitário em pesquisa e com mobilização social para o enfrentamento da tuberculose no Brasil. Né? Ele hoje é coordenador de vários comitês comunitários que vêm acompanhando os estudos nacionais e internacionais. Ele está à frente do CCAP, deste estudo que nós vamos discutir hoje, que é o estudo M10, né? E é membro da Rede TB Brasil. Ézio, muito obrigada por te ter aqui conosco. Obrigado, Carla. Seguindo com o nosso super time, a gente tem o Pedro Almeida. O Pedro é professor de microbiologia da FURG, da Universidade de Rio Grande. Ele é membro também da Rede TB e ele foi um dos pesquisadores assessores desse estudo Standard M10. Pedro, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigado. E finalizando essa super seleção, nós temos a Marcela. A Marcela é doutoranda em promoção de saúde na Unisc, é membro, ou melhor, integrante do CCAP-TB Brasil, já esteve inclusive na coordenação do CCAP, e integrante hoje do CCAP que está acompanhando o estudo M10. Tudo bom, Marcela? Tudo. Bom, para iniciar, Ézio, eu queria primeiro, assim, não posso perder a oportunidade de ter aqui com a gente, né? Então, eu queria um pouquinho que tu contasse como é que começou todo esse trabalho de mobilização social para o enfrentamento da tuberculose no Brasil e também essa perspectiva de entender que o acompanhamento comunitário das pesquisas era uma questão importante, né, para que a gente pudesse qualificar as ações e as políticas públicas de tuberculose. Né? Então, eu queria que tu contasse brevemente sobre isso para a gente e qual a importância de estudos de novos métodos de diagnóstico para a tuberculose. Obrigado pela pergunta, Carla. A mobilização em tuberculose ela começou há 23 anos atrás, no Rio, de uma forma absolutamente inusitada, porque não havia nada em termos de mobilização social em tuberculose, nem no Brasil, nem no exterior. Aliás, a gente fez um trabalho pioneiro no Brasil. Começamos com uma série de atividades para falar sobre a importância da tuberculose para ativistas de diversas áreas, e culminou com a formação do Fórum de ONGs TB do Estado do Rio de Janeiro, que foi no dia 6 de agosto de 2003. E isso foi o resultado do trabalho inicial. E no final de 2002, a gente fez o primeiro workshop internacional para engajar ativistas, particularmente de HIV e AIDS, em tuberculose. Internacional. Foi em Montreal, na conferência da União Internacional contra a Tuberculose e Doenças Pulmonares, que se chama UNION, né, que é mais conhecida como UNION, é uma conferência que acontece todos os anos, e naquele ano, 2002, foi em Montreal, no Canadá. E a gente fez o primeiro workshop. E dali seguiram várias coisas que expandiram bastante. A gente praticamente fez uma revolução em termos de engajamento comunitário no Brasil e no exterior. O Brasil, repito, foi pioneiro nessa história, nesse exercício. E eu acho que o que se destaca, que eu acho que eu preciso destacar, é que o engajamento comunitário em pesquisa foi visto como uma estratégia de fortalecimento e capacitação dos ativistas para que incidam nas discussões de políticas de saúde, particularmente de políticas de tuberculose,
com conteúdo ou conhecendo o que se discute para que tenham argumentos para fazer advocacy pelo que é melhor, o que é de interesse das populações mais vulneráveis, das populações mais afetadas. Portanto, eu, ao me engajar, e particularmente com o apoio da Rede TB, a partir de 2007, a gente começou a fazer os workshops de engajamento comunitário em pesquisa. O primeiro foi em 2007, depois teve 2009, depois teve 2011. E no final de 2010, a gente também começou com um CCAP da Rede TB, que se chamava Prove It, que era um estudo que, inclusive, aconteceu aqui em Porto Alegre também, foram também 5 cidades do Brasil, e era para comparar o GeneXpert, que estava começando a ser implementado, em situação do serviço, em situação de rotina. Era um estudo pragmático e a gente fez um primeiro CCAP. Inclusive, o CCAP começou como deve ser antes do próprio estudo começar. O estudo oficialmente começou em março ou abril de 2011 e o CCAP se formou em final de outubro de 2010. A gente fez um levantamento de recursos para garantir isso e os ativistas participaram da primeira reunião com os pesquisadores. Aliás, eu vou te interromper para dizer que foi ali que o engajamento comunitário em tuberculose caiu no meu colo, Pois né? Exatamente, porque aí aqui o Porto Alegre entrou como um sítio do Prove It, e foi bastante importante, porque acho que isso deu aumentou o entendimento das pessoas, porque as pessoas pensam em tuberculose, pensam só em tratamento. E o diagnóstico é fundamental, né? Porque a gente está lidando com uma doença complexa e que precisa de ter métodos diagnósticos cada vez mais apurados e melhores para as condições da rotina da saúde no Brasil, considerando o tamanho desse país, né, a diversidade e a complexidade do SUS. Então, acho que é fundamental que a gente conheça, tenha novos métodos. O objetivo desse estudo, em particular, o Pedro vai falar melhor sobre isso, mas o objetivo desse estudo foi, eu acho que tem 2 viés muito importantes, que eu acho que vale a pena destacar. O fato de que é um estudo para diagnóstico molecular, né? E ele tem a vantagem de ser um diagnóstico que oferece indicação da resistência à isoniazida, além da rifampicina, que são 2 das drogas mais importantes do esquema de 4 drogas que se usa no tratamento inicial para a tuberculose. E nós conhecemos pouco da verdadeira carga de resistência de isoniazida no Brasil, sendo que isoniazida é a droga que mais se usa há mais tempo, né? E, particularmente, era a droga usada até pouco tempo exclusivamente para fazer a prevenção à tuberculose, particularmente para as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Então, é necessário que a gente conheça a resistência à isoniazida no Brasil e também tenha um método alternativo. Nós precisamos ter vários métodos alternativos para não sair do lugar de dependência e do lugar de dependência de um método só, que hoje é o método molecular, que é o GeneXpert, que é um excelente método, mas que a gente fica refém de apenas um provedor desse método. Na verdade, não é sair da dependência de um método, é sair da dependência de um fornecedor, né? De um laboratório. Exatamente. Porque, na verdade, o método pode ser muito semelhante, né? Exato, porque o M10, assim como o GeneXpert, é um método molecular. O Pedro vai poder explicar isso muito melhor. Mas a gente precisa de ter várias alternativas para que ofereça o que é melhor para o Brasil nos seus diferentes contextos e ofereça uma indicação mais clara da eventual resistência que uma pessoa possa ter às drogas do esquema básico de tuberculose. Pedro, conta para a gente um pouquinho, então, o que é o estudo Standard M10 e como é que ele foi, em que etapa ele está agora, né? A gente sabe que o estudo já está concluído, mas nos conta um pouquinho mais sobre esse estudo.
Bem, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Eu não consigo começar diretamente falando do teste sem falar um pouco da história, né, desse teste, da importância dele. A tuberculose é uma doença milenar, todo mundo sabe, né, tem uma alta prevalência em populações mais fragilizadas, né, com maior vulnerabilidade social, com co-infecção com HIV, e em alguns cenários, como os presídios, tem uma alta prevalência. Então, ela é uma emergência global e parte do processo de melhoria dos índices da tuberculose passa por um diagnóstico precoce. Para a gente ter uma ideia, até alguns anos atrás, até 10, 15 anos atrás, para se ter um teste com a acurácia que a gente tem hoje com as plataformas moleculares, a gente levava em torno de 30 a 45 dias, através do cultivo. Então, hoje a gente consegue ter esses resultados em 2 horas. Então, há um avanço brutal. Se esse avanço brutal na tecnologia tem um impacto que nós gostaríamos que tivesse, é outra discussão. Mas o fato é que a tecnologia molecular avançou muito em termos da acurácia e da rapidez diagnóstica. Então, como vocês já citaram, a partir de 2014, mais ou menos, o Brasil adotou o teste chamado aqui teste rápido molecular, que é o nome dado no país para que não estivesse aqui nenhum conflito com a marca, né, nenhum desacordo com a marca. Nós só tínhamos um vendedor em todo o mundo e, de alguma maneira, você, quando depende de apenas um fornecedor comercial, você está subjugado a essas condições, as condições estabelecidas nessas relações. Então, há uma série de inconvenientes. A maior inconveniência que eu citaria é o fato de que as máquinas utilizadas para fazer o teste que nós utilizamos ainda, como preconizado pelo Ministério, é que essas máquinas, a manutenção delas fica a cargo dos municípios e dos estados. Isso leva a uma dificuldade, uma precariedade, porque nem todos os municípios, nem todos os estados estão com um orçamento disponível para essa manutenção, que não é barato, no orçamento, por exemplo, dos municípios. Então, como é uma base molecular conhecida por todos, né, bastava que alguém, ou algumas empresas, passassem a fazer uma investigação mais profunda para desenvolver similares. E assim foi feito. Existem similares indianos, similares chineses e similares coreanos, como esse, que é o Standard M10, que não estou fazendo propaganda da marca aqui, mas é só para citar, porque esse é o nome do estudo. Nós fizemos a avaliação. E ele tem uma performance, essa avaliação foi feita em 5 grandes centros, onde tem uma alta prevalência de tuberculose e tem perfis distintos. Isso é muito interessante, porque esses centros estão localizados ou no extremo norte do país, em Manaus, ou no extremo sul do país, na cidade do Rio Grande, ou em grandes centros em São Paulo e Rio de Janeiro. Isso testa a plataforma diagnóstica de forma bastante robusta, porque ela testa diferentes cenários, diferentes rotinas de trabalho. E os resultados são muito promissores. Quanto a questão da resistência à isoniazida, que é o que ele traz a mais do que o teste que a gente tem hoje, o GeneXpert, para fazer o contrabalanço da marca, não dizer que eu falei de uma marca só, ele traz uma enorme vantagem, que é a detecção de resistência à isoniazida. Por que essa enorme vantagem? Bom, aqui cabe um parênteses, né? O crescimento de infecções, de uma maneira geral, causadas por bactérias resistentes aos antimicrobianos, é bastante preocupante em todos os tipos de infecção. No que se refere à tuberculose, isso é muito mais preocupante, porque o número de antimicrobianos disponíveis para tratar o tuberculoso, para tratar o paciente com tuberculose, é bastante reduzido quando comparado com outras infecções. Então, controlar a resistência em tuberculose é essencial para o controle da enfermidade. Bom, o tratamento para tuberculose, como bem disse o Ézio, é composto por 4 antimicrobianos, e esse conjunto de antimicrobianos utilizados em paralelo, os 2 primeiros meses são 4, e depois os 4 meses seguintes são 2, é para evitar que surjam
micro-organismos resistentes aos antimicrobianos. Então, se você utilizar só isoniazida, por exemplo, vão surgir logo micro-organismos resistentes à isoniazida. Se utilizar só a rifampicina, vão surgir micro-organismos resistentes à rifampicina. Se você utilizar 2, 3 ou 4, quando um for resistente à isoniazida, ele não será resistente à rifampicina e, portanto, ele vai ser eliminado por um outro antimicrobiano. Bom, quando um paciente abandona o tratamento, e essa é a principal razão pela qual surgem cepas resistentes, bactérias resistentes, quando um paciente abandona o tratamento, ele pode selecionar dentro dele, dentro da população que está lhe causando infecção, bactérias resistentes. Bom, dito isso, cabe dizer que a isoniazida, junto com a rifampicina, formam o esqueleto principal do tratamento, porque participam da primeira fase, a fase de ataque, os 2 primeiros meses, e são os 2 antimicrobianos mantidos nos 4 meses seguintes. Portanto, se a bactéria for resistente à isoniazida, ela vai ser só tratada com rifampicina nos 4 meses finais. E isso vai fazer com que selecione bactérias resistentes à rifampicina. Bom, por que se adotou primariamente a detecção de resistência só à rifampicina? Porque a resistência à rifampicina é mais fácil de ser detectada, porque as mutações, as modificações da bactéria são causadas basicamente numa região muito pequena de um gene qualquer lá, do gene RPOB. E isso facilita, né, a detecção. E se convencionou, né, que a resistência à rifampicina era um marcador de multidroga resistência. O que se viu ao longo do tempo é que isso não é verdadeiro. Nem sempre a bactéria resistente à rifampicina também é resistente à isoniazida. E muitas vezes não se conhece a resistência à isoniazida e, portanto, se trata com isoniazida um tratamento que não vai ser efetivo. O surgimento de uma plataforma molecular capaz de detectar resistência a ambas, isoniazida e rifampicina, é muito bem-vindo. E o Brasil custou e ainda resiste à ideia de implantar plataformas que detectem resistência à isoniazida. A razão principal porque está ligada a uma plataforma primária, que foi a primeira que surgiu, que detecta a rifampicina, somente a rifampicina. Mas há uma série de estudos evidenciando a importância de nós detectarmos precocemente resistência à isoniazida para que tenhamos um tratamento efetivo. Quando nós curamos um paciente com tuberculose, nós melhoramos, obviamente, a vida desse paciente e rompemos a cadeia de transmissão do bacilo. Portanto, nós evitamos os casos seguintes que poderiam ser causados por um paciente transmitindo bactérias resistentes. Não sei se foi claro nesse sentido. Tá? Foi claríssimo, Pedro. Obrigada. Eu queria já emendar e perguntar para a Marcela, assim, o Pedro trouxe uma questão que eu acho que é super importante, que é a questão do quanto a gente não olha para essas resistências, principalmente da isoniazida, né? E aí, Marcela, queria entender como é que vocês, tu como integrante do CCAP do M10, acompanharam isso, especialmente quando a gente olha que a gente tem uma taxa de interrupção de tratamento bem importante no Brasil. E a isoniazida, ela está na base do tratamento da tuberculose sensível, né? Então, assim, qual foi a importância, como é que vocês conseguiram se articular para acompanhar nesse estudo? É um estudo robusto, um desafio enorme, 5 sítios, né? Então, queria ver um pouquinho como é que os integrantes conseguiram articular essa resposta, né, do ponto de vista comunitário. Foi bem interessante, assim, porque teve essa troca, né, com participantes de diferentes locais, né? Aqui, em referente, né, a cidade de Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, então nós tínhamos também 2 membros que trabalham também na área da saúde e são super engajados, né? A minha experiência também veio em relação à TB, né, desde a época que eu fazia residência. Então, a gente vê que como é importante, né, a qualificação dos métodos, porque a gente percebe que a TB é um tratamento longo. E esse tempo, né, de tratamento faz com que muitas pessoas abandonem à medida que os primeiros sintomas, que são os que incomodam, né, somem. E na medida que a gente consegue, assim,
entender e perceber que um método vai qualificar para que a pessoa tenha um tratamento adequado, que consiga trabalhar com que ela realmente faça uma boa adesão, porque toda vez que a pessoa para, ela tem que retomar, é um tratamento longo e também que pode causar algum pode ter efeitos colaterais que também fazem com que as pessoas abandonem. E a gente pensando que um tratamento adequado, qualificado e que a gente consiga fazer com que a pessoa entenda essa importância e adesão ao tratamento, é o que faz a relevância desse estudo. A gente, enquanto membros, né, a gente discutiu, assim, muitas questões e fez muitas sugestões exatamente até para os serviços, de como que a gente pode tá, enquanto engajamento comunitário, tá, como é que eu posso dizer? Pedindo, solicitando que esses novos métodos sejam incorporados, né. A gente pode estar levantando essas questões nos diferentes locais de atuação. Eu acho que o grupo foi bem unido nessas questões com muitas recomendações, né. Tanto, a nível, assim, realmente de ministério, de como solicitar, né, que se pense na implantação desse método, quanto também a nível estadual de discussões nos conselhos, nos comitês, quanto a nível nos municípios, o que pensando no impacto exatamente na pessoa que está com que está, acometida de TB. E que isso, né, geraria um impacto que nem a gente falou, assim, ó, na questão até dos contatos, né, que como a gente, podendo proporcionar esse tratamento, sabendo que aquela pessoa tem resistência, a gente também auxilia que os contatos que enquanto aquela pessoa ainda não sabia que estava com TB, não estava tratando, que esses contatos também não diminua o número de pessoas com resistência. Eu queria te perguntar uma coisa assim. Eu entendo que, pelo que o Pedro colocou, que o estudo nos traz alguns resultados bastante positivos em relação à questão desse novo método diagnóstico, né? E eu queria entender, primeiro, se foi feito também um estudo de custo-efetividade. Então, acho que isso é uma questão importante. A gente está falando aí de quebra de monopólio, também de tentar colocar novos testes para a gente também quebrar monopólio, né? E quais foram as principais recomendações do CCAP? Eu acho que reforçando o que a Marcela está dizendo, eu acho que toda vez que você faz um estudo clínico, na verdade esse estudo era um estudo de acurácia, né? Uhum. Era só para avaliar o método, inclusive agora ele era comparado com outros métodos que já estão no sistema de saúde, tanto outros moleculares como o LPA, ou como de cultura líquida, né, como MGT, etc. Além do próprio expert, ou seja, eram todos os testes em centros de referência, porque foi feito em 4 centros de referência no Brasil. Quais foram as cidades, Ézio? No estado de São Paulo foi a cidade de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas da USP. No Rio de Janeiro foi no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, só que o estudo principal, o laboratório utilizado foi do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o Hospital do Fundão, no Rio de Janeiro. Em Manaus foi no Instituto de Medicina Tropical, da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. No Rio Grande, a FURG, com o professor Pedro, e acho que citei todos, né? Dois, e em Santos. Santos foi, na verdade, os casos que você só avaliava a amostra, não tinham pacientes, você avaliava a amostra. É importante destacar que, como foi um estudo de acurácia, diferente de ser um estudo clínico comum, na verdade, você está avaliando como funciona, qual é o desempenho daquele método, você pega a mesma amostra e faz testes com outros métodos e compara se ele detecta tanto quanto os outros, ou, enfim.
e ele certamente não teve inferioridade, acho que em nenhum caso, né, Pedro? Acho que em termos não foi um estudo que mostrou que não havia inferioridade, pelo contrário, e destacando ele tem um desempenho muito parecido com o GeneXpert, só que em termos de custo-efetividade ele acaba sendo mais vantajoso, porque você não trabalha com o que a compra do método GeneXpert que envolve, que é uma concessão de descontos, que é uma questão muito vulnerável, que ela pode cair a qualquer momento e a gente fica numa situação vulnerável. Porque a gente sabe que na conjuntura atual que nós estamos vivendo, isso é sempre um problema. Isso é uma questão. Né? E a gente tem que pensar num país do tamanho do Brasil, com a dimensão do Brasil, complexidade do país, e a gente precisa... agora, o estudo de custo-efetividade foi muito impressionante. Assim, a gente teve um webinário nacional que aconteceu no dia 14 de julho de 2025, e ele... os resultados de custo-efetividade foram muito impressionantes, assim, no sentido, até quem fez o estudo destacou que o Ricardo da UERJ, no Rio de Janeiro, ele destacou, acho que não tem o que discutir em termos de custo-efetividade, ele é muito custo-efetivo, o que é uma questão muito positiva para a gente. A questão é como é que esse laboratório coreano vai estar fornecendo em larga escala. Ele pode fornecer? E eu vou destacar, esse estudo é um estudo para indicar ao Ministério da Saúde, oferecer evidências para o Ministério da Saúde avaliar se esse método vai ser implementado ou não no Sistema Único de Saúde. Isso é fundamental, porque eu já ia perguntar para o Pedro. Pedro, toda vez que um pesquisador vem aqui no nosso podcast, ele tem uma pergunta que ele tem que responder. De que forma esse estudo vai impactar em melhores condições de tratamento para as pessoas que estão acometidas por TB? Por quê? Porque a gente entende que pesquisas, especialmente feitas com pesquisa financiadas com dinheiro público, elas têm que responder aos desafios que as pessoas encontram nos territórios, né? Então, queria entender como que vocês percebem, enquanto equipe de pesquisa, que esse estudo pode, sim, né, qualificar a resposta que a gente tem hoje para a tuberculose no Brasil. Excelente pergunta, Carla. Eu vou só dar um pouquinho passo atrás, para confirmar uma percepção que o Pésio levantou, que é a questão do custo-benefício em relação à máquina em si. Há uma diferença muito grande entre o que se imaginava laboratório antigamente, e é da minha área, que nós tínhamos todos que ter equipamentos, né? Então, nós tínhamos que comprar equipamento. Infelizmente, o Ministério, e eu tive lá há algum tempo, ainda tem esse vício, né, de comprar máquina. O mundo caminha, na verdade, para comodato, porque você compra um conjunto, um combo. A Cepheid, que vende o GeneXpert, na verdade, não ganha nada com a máquina. A Cepheid ganha com os cartuchos, os insumos. Então, por isso, essas novas plataformas estão sendo oferecidas em termos de comodato, porque o que eles vendem é um insumo. Quando você compra uma máquina, especialmente uma máquina fechada, como é a máquina do GeneXpert, você se fideliza, mesmo involuntariamente, àquele fornecedor, o que é um erro brutal hoje em dia. Ou você compra equipamentos abertos, que você pode utilizar qualquer insumo, ou você faz acordos, contratos, licitações de comodato. Então, essa é uma diferença que eu acho brutal, além da questão da detecção da isoniazida. A segunda coisa que aí eu atendo a tua pergunta é o seguinte: o Ministério, que é quem faz essa orientação, essa guia e muitas vezes essa aquisição, tem que ter em conta que só tem uma maneira de você efetivamente causar benefício para a tecnologia, que é descentralizar a tecnologia. Não adianta a gente falar que o SUS é universal se a tecnologia do SUS não está sendo oferecida a todos em todo lugar. E para que isso ocorra, a plataforma tem que ser de fácil manejo. Então não adianta, por exemplo, você falar em LPA,
que é uma técnica de hibridização reversa que tem vários passos e que só pode ser feito em laboratório com qualificação para biologia molecular. Essas máquinas podem ser utilizadas em qualquer lugar. Isso sim descentraliza, isso sim pode melhorar a acurácia, a rapidez de detecção. E duas coisas que eu queria ainda comentar. Nesse projeto, que foi muito bem coordenado pelo professor Afrânio Kritsky, da UFRJ, ele tem um N de 200 e poucas amostras de pacientes com tuberculose, e isso não permitiu que a gente avançasse muito na detecção de bactérias resistentes, porque o N é pequeno. Se a gente pensar que no Brasil nós temos aí cerca de 100 mil casos, e desse total, em torno de 1.000 são resistentes, nós temos mais ou menos 1%. 1% de 200 vão ser 2, 3, 4, 5 cepas. Então, é muito pouco. Nesse sentido, o nosso grupo da FURG, que tem uma coleção de bactérias resistentes muito bem caracterizadas com sequenciamento total do genoma, com testes de cultivo em meio líquido, como o Ezio falou, está terminando agora um conjunto de avaliação de 50 cepas resistentes, muito bem caracterizadas. Ainda não tenho os dados aqui para divulgar, mas posso adiantar a vocês que a avaliação preliminar é muito positiva. Ou seja, a máquina detecta efetivamente quem é resistente e detecta corretamente quem não é resistente. Isso é muito interessante. Agora, chegando à tua pergunta em concreto, isso só vai se tornar efetivamente impactante, nós só vamos saber se isso é impactante se a gente fizer um acompanhamento. Os pacientes que tiveram o diagnóstico precoce com qualquer tecnologia, seja ela qual for, efetivamente encurtaram o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, o desfecho foi de cura ou foi de abandono, então é preciso não apenas implantar a tecnologia, como fazer o follow-up dessa tecnologia, para que a gente afirme que há um impacto de introdução positivo da tecnologia. É uma coisa que, efetivamente, no Brasil nem sempre se faz. Por exemplo, dá um exemplo aqui, a introdução do quantiferon, é um teste para detectar ILTB, a TB latente. Nós sabemos, efetivamente, por dados brasileiros, não dados da publicação internacional, mas dados brasileiros, o perfil de atendimento é diferente, enfim, a história é diferente, o cenário é diferente. Nós sabemos que a introdução do quantiferon, que custa muito dinheiro, efetivamente está sendo impactante, ou seja, ela reduz o número de casos de pacientes com TB latente que vão ser tratados, reduz o número de casos que esses pacientes vão se tornar, vão ter TB ativa ou não. Esse é um processo, é um estudo que nós temos que fazer e temos que acompanhar com qualquer tecnologia. Eu acho que o Pedro traz uma questão assim, que para mim é fundamental e para a gente já ir encaminhando, infelizmente passa rapidíssimo, né, para o final desse episódio, mas que realmente, como é que a gente consegue acompanhar se a incorporação dessas novas tecnologias, elas acabam impactando na resposta à tuberculose, né? E eu lembrando aqui, Ezio, de quando a gente fez um levantamento na época da pandemia de Covid-19, em que a maioria das pessoas levavam em torno de 7 dias para ter o seu diagnóstico de TB, né? Sendo que hoje a gente já tem métodos de tem métodos de diagnóstico de 2 horas que estão implementados aí em toda a rede pública, né? Então, acho que a gente tem um grande desafio aí pela frente. E eu queria entender qual foram as recomendações do CCAP, né, desse estudo M10, então, para o Ministério da Saúde. E também, Marcela, qual é o plano de advocacy que vocês têm, né, e de que forma os outros parceiros, as outras instituições, os outros movimentos sociais que vêm atuando no Brasil, na resposta comunitária à tuberculose, podem e devem potencializar, né, o que esse estudo tem nos trazido de evidências. Não sei se Marcela quer começar ou... Então, a maneira que a gente pensou é de estar trazendo para as discussões nos diferentes espaços. Então, seriam nos conselhos, nos comitês, trazendo para as pessoas entenderem qual é o impacto, o que isso vai fazer de diferença exatamente para a pessoa que está em tratamento ou vai iniciar tratamento. Então, as recomendações que a gente fez, né, que nem eu falei anteriormente, foram para diferentes setores. Então, vou deixar daí o
Edson falar um pouquinho. Eu acho que foi. Obrigado, Marcela. Nesse sentido que o que a gente precisa é instrumentalizar a sociedade civil em termos de informação sobre o que os novos diagnósticos, a importância dos diagnósticos para o tratamento da tuberculose, para a detecção, como Pedro destacou, a necessidade de você ter uma detecção correta da tuberculose, se ela tem resistência ou não, tratar adequadamente para cortar a cadeia de transmissão. Mas o CCAP fez recomendações muito claras, tanto para o sistema de saúde, quanto para estratégias de advocacy, que a Marcela destacou alguns, e é necessário que a gente acompanhe como essa discussão vai se dar no âmbito da CONEP, como é que isso vai se dar no termo do conselho que discute a implementação introdução de um método, de uma tecnologia no Sistema Único de Saúde, essa discussão, como isso vai se dar e como a gente pode agilizar a introdução dessa tecnologia. Isso é uma discussão longa que precisa de acompanhamento. Esse foi um estudo, volto a dizer, de acurácia, não foi um estudo clínico longo, ele foi um estudo curto, que durou cerca de um ano e meio, acho que no total todo, um pouco menos que isso, e ele atingiu plenamente o seu objetivo, e ele fez uma comparação muito interessante, não só com os pacientes que foram acompanhados diretamente, como as amostras que foram coletadas numa área de altíssima incidência, que é a área da Baixada Santista, no litoral paulista, e que trouxe o que chamamos de dados secundários. Então, houve recomendações. O interessante de fazer qualquer estudo, eu acho que essa é a grande vantagem de engajar a sociedade civil em estudos, é porque quando você faz um estudo, você descobre coisas que você não estava esperando descobrir. Coisas são desvendadas e coisas ficam evidentes, coisas que a gente acha que deveriam ser assim, são assado, e isso fica tudo desvelado na frente das pessoas. Essa é a grande vantagem do benefício de você engajar a sociedade civil em pesquisa, porque isso fortalece as capacidades dos ativistas em argumentação na hora das discussões de políticas públicas no tema. Então, foi uma vantagem muito grande a gente ter um hall de ativistas engajados já, que participam de diferentes fóruns e comitês, mas como é que você passa a elencar esses assuntos nos diferentes fóruns e comitês? Pedro, eu queria, já te agradecendo a participação, assim, é sempre um privilégio poder estar contigo. Eu queria que tu nos indicasse, se o pessoal quiser saber mais sobre os resultados do estudo M10, eles já estão disponíveis? Aonde a gente pode procurar? Não, o artigo científico está em elaboração, mas eu acho que nós precisamos traduzir esses artigos científicos para o público em geral. São coisas diferentes. Eu acho que é um desafio que a academia tem sempre, já, de se tornar tradutora dos resultados que ela produz, não só para os seus pares, porque isso é do nosso cotidiano, mas fazer com que ele chegue de uma forma direta ao usuário, à população em geral. Eu acho que a gente pode preparar formas de fazer isso ser apresentado. A gente vai ter um evento também entre pares agora no workshop da Rede TV, mas eu acho que a gente precisa buscar canais para divulgar esses resultados, para que a sociedade entenda até o papel da academia, né, não só de ficar produzindo ciência, que é o seu métier, que é a sua razão de ser, mas que faça essa translação dos seus resultados para a sociedade. Eu fico muito, muito feliz, viu, cara, de ter sido convidado, de participar. Eu me lembro da luta do Ezio com o CCAP há muitos anos atrás, quando a gente parecia que nós falávamos línguas completamente diferentes, né? Às vezes eu estou aqui explicando e tento me conter de não falar na mutação, no gene, né, QOB, porque eu sei que são coisas do meu dia a dia, que não são do dia a dia de todos, mas me lembro uma vez em São Paulo, me lembro de uma frase, né, que eu trago comigo ainda
muitas vezes eu cito ela, né, que a gente tem que parar de enxugar gelo, né, e para isso a gente precisa se aproximar no linguajar e traduzir. E hoje eu vejo esse avanço do CCAP, fazendo não mais uma apreciação dos resultados, mas fazendo agora uma orientação da pesquisa, né? Eu acho extremamente positivo. Eu fui muito resistente, o Hélio sabe disso, a gente tinha algumas discussões, algumas contrariedades nos fóruns, mas hoje eu vejo que efetivamente eu estava equivocado, eu tinha um olhar mais estreito sobre esse ponto de vista, essa agregação de todos que lutam contra a TB e que participam do mesmo mundo, né? Então, eu fico muito satisfeito em ver essa evolução e me sinto muito feliz de poder estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. E para nós é sempre um privilégio estar contigo, né, Pedro? Ézio, e aonde a gente pode encontrar as recomendações que o CCAP fez, né, para os Ministérios de Saúde e os outros atores que estão envolvidos? Essas a gente pode disponibilizar, a gente está preparando, a gente tem uma série de slides com os resultados do estudo, como o Pedro destacou, os resultados da acurácia e de custo-efetividade precisam ser publicados antes da gente poder publicar. Mas as recomendações que o CCAP fez em termos gerais, tanto para os serviços quanto para estratégias de advocacy, esse a gente pode divulgar inclusive estamos pensando em fazer isso no site da RedeTB. Nos faltam recursos, a gente está procurando inclusive com os patrocinadores para ver se a gente consegue garantir que a gente continue elaborando um material muito mais simples, como destacou o Pedro. A gente vai levar essa discussão mais adiante durante o workshop da RedeTB, no próximo Medtrop, que vai ser em João Pessoa em novembro, no início de novembro, mas é preciso que a gente instrumentalize a sociedade civil com essas informações. A gente não pode divulgar tudo, mas a gente pode divulgar questões que são mais claras. Tinha uma pressa que a gente tinha em fornecer dados basicamente para quem financiou o estudo, que foi o Ministério da Saúde e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Importante, porque esse é um estudo de interesse nacional, então, obviamente, o pesquisador tem que fazer isso junto ao Ministério, que, obviamente, participou de todo o processo, e a OMS participou ativamente do workshop, do webinário que aconteceu dia 14 de julho, e toda a equipe de pesquisa da OMS em tuberculose, que trabalha com diagnóstico, diretamente com diagnóstico, estava presente no webinário. E isso foi muito útil. E, obviamente, a OMS precisa estar instrumentalizada, porque a OMS faz as diretrizes globais a partir das evidências que ela tem. Né? Então, ela tem urgência de ter essas informações, mas quem cuida disso é o pesquisador principal, e isso é tudo feito, obviamente, sob questão de sigilo, até que a publicação seja feita. Né? Bom, então nós estamos chegando ao final, gente, do nosso terceiro episódio dessa segunda temporada do podcast Diálogos, que é uma iniciativa da área de mobilização social da RedeTB, em parceria com o CCAP-TB Brasil. Eu queria mais uma vez agradecer o nosso time de convidados e para destacar assim, a importância da gente ter, acho que Pedro, Ézio e Marcelo destacaram muito bem isso, da gente ter os resultados de pesquisa disponíveis, né, principalmente para as populações mais afetadas, e que esse conteúdo seja compreensível, né? Um pouco da estratégia também desse podcast, né, é isso, né, é fazer essa translação de conhecimento. Então, eu tenho certeza que foi muito oportuno estar fazendo essa conversa com vocês. Obrigada, muito obrigada a todas, todos e todes que estiveram com a gente até aqui. Aguardo vocês no nosso próximo episódio.